Gente, tudo bem? Boa noite. Espero que vocês estejam bem, que tudo tenha corrido tranquilamente na semana que passou. Eu quero começar o nosso encontro, então, sempre com uma reflexão, né, a respeito dos assuntos que estamos tratando, para que a gente possa cada vez mais angariar informações, né, e a gente tem motivos, então, para poder discutir e conhecer melhor a ética, deontologia e gestão da advocacia. Você está vendo no slide no dia de hoje que a gente vai tratar um pouco das infrações, né? Que se transformam em verdadeiras sanções. Durante todo esse tempo que a gente está se encontrando, eu tenho trazido para vocês algumas informações, né? De advogados que cometem verdadeiras aberrações jurídicas, né? Eles fogem à responsabilidade, fogem ao compromisso, né, da ambiência jurídica e entram num lugar muito estranho, né, um lugar que muitas das vezes é o lugar do desrespeito, da falta de compromisso, da falta de ética, né, da falta de urbanidade e civilidade. E aí, então, a gente sabe que para que a justiça caminhe, a gente depende, né, desse lugar, que é um lugar que está umbilicalmente ligado ao conjunto deontológico de regras que fazem tudo funcionar. Mas antes da gente falar um pouquinho dessas questões que a gente pode considerar como grandes violações que geram sanções, eu queria trazer para você um mal feito, né? Como sempre, eu queria trazer para você alguma coisa que traz para a gente um profundo incômodo, mas que não é para você se sentir magoado, vexado, sabe, chateado. É justamente para que a gente possa observar esse lugar e saber que nele a gente não entra, que a gente não faz parte desse clubinho, tá? Então, eu vou mudar aqui o slide, para que você possa tomar conhecimento. É uma peça processual, ela tem aproximadamente 20 páginas, mas para não te cansar de jeito nenhum, eu trouxe as 4 páginas iniciais. Então, dá para fazer uma leitura rápida para que você possa se inteirar dessa relação que se estabelece do advogado com o sistema de justiça e, por consequência, né, ele acaba perdendo a confiança do cliente dele. Dá uma olhadinha. Assim que você terminar essas 2 páginas, você sinaliza e eu passo adiante as páginas seguintes. Posso passar adiante? Conseguiu ler essas 2 primeiras páginas? Posso, né, Sara? Então tá. Mais adiante.
E aí, conseguiu ler essa página? Posso tirar daqui? Pode, né, Sandra? Beleza? Pode? Então, simbora. Deixa eu tirar essa página aqui, que ela tem umas informações pesadíssimas, né? Vamos voltar para onde a gente de origem estava, que era o slide anterior. Pois é, Wellington, é bem triste, né? Tudo que a gente está lendo, mas é o que eu venho falando para vocês. Isso não está distante do dia a dia de um profissional da advocacia, né, que se sente acima de tudo e qualquer coisa. Pesadíssimo, né? Porque a gente, dentro da ética profissional, a gente fica levantando uma bandeira, né, de que a nossa postura tem que ser exemplar, ela precisa ser merecedora de respeito, né? Que nenhuma forma, né, de agressão vai ser tolerada, que nenhum tipo de conduta, né? Que nenhum tipo de conduta vai, desidiosa, negligente, imprudente, vai ser conclamada por ninguém. Mas, infelizmente, né, a gente tem aí alguns advogados que se arvoram nesse lugar, né, deixam de lado, infelizmente, a fronteira da cortesia, da educação, da urbanidade, do respeito, da sobriedade, e o que resta é isso, é uma transgressão. E o que resta é isso, são violações. Então, todas as vezes em que a gente está nesse lugar, sabe, onde os valores e os princípios são deixados de fora, a gente precisa desenvolver esse nosso sentido, né, de enxergar aquilo que deveria ter sido feito correto. Ou se não foi, que a OAB nos diga, então, afinal de contas, o que que vai ser feito com esse profissional, né? Na semana passada, nós vimos aquele tal daquele senhor, né, aquele advogado Francisco Abud, né, que ao invés dele cooperar com o sistema de justiça, ao invés dele sociabilizar as relações humanas, ele praticou um crime de racismo, né, contra a juíza, contra a magistrada. Então, você vê o desrespeito, né, e o desinteresse em atuar de uma forma correta, adequada, equilibrada, ajustada. Então, para você ter uma ideia, o quanto que hoje é importante a gente lidar com duas grandes questões, né? Que é a questão da inteligência socioemocional e a questão do tempo, né? Às vezes o dia da gente acaba e a gente tem a sensação de que ele deveria ter mais horas porque não conseguimos fazer tudo, né? Mas será que a gente teve realmente a medida de tudo que tinha que ter sido feita de acordo, né, com os nossos comportamentos, com as nossas regras e com a forma com que a gente vive? Então, assim, é um duelo, né? Pois é, Janaia, né? Deveria ter bem mais do que 48 horas. Se vendesse prateleira de supermercado, né, numa caixinha, eu tenho certeza que todo mundo compraria a tempo, né? E compraria um mínimo, né, de compromisso ético em relação a tudo. Não é só do advogado, não, sabe? Quando a gente fala de ética, a gente fala de ética em qualquer lugar, em qualquer vida profissional. Mas como a gente está aqui no direito, a gente tem que fazer esse enfrentamento, né? Em relação ao estatuto, em relação ao regulamento, em relação ao código de ética, e tentar fazer com que a gente enxergue essa abrangência, né, de resultados que vão reger a conduta desse profissional que é o advogado. Então, você leu agora uma peça processual na sua parcialidade. Ela tem muito mais páginas do que isso. Isso não é uma lenda urbana, tá certo? Isso de fato aconteceu.
E aí você vê que ele comete uma série de violações, né? Ele mexe com a dignificação da pessoa humana dos serventuários, né? Ele começa a trazer toda uma essência de achincalhe, de ofensa, de humilhação em relação aos outros, né? O atributo dele como advogado moralizante fica de fora. E aí, então, é que a gente tem a absoluta certeza de que deveres éticos, quando não seguidos, viram infrações, e infrações, para que elas tenham representatividade, elas saibam ser respeitadas, né? Elas precisam ser sancionadas. E é isso que a gente vai ver no dia de hoje. Como é que desse lugar, né, que deveria ter sido um lugar para todos, vira um lugar de exclusão. Então, eu vou precisar que você abra a sua Lei 8.906, que é o Estatuto do Advogado, para a gente poder entender um pouquinho disso, tá certo? A gente vai direto no artigo de número 34, que é o lugar que muito nos interessa enxergar no dia de hoje. 34. Vamos lá. E eu vou te ajudar a compreender algumas coisas. Primeiro que a gente está no capítulo de número 9, ele vai falar infrações e sanções. Então, ele já deixa muito claro. Se você violar qualquer informação transcrita do artigo 34, entre todos esses incisos que estão aí inaugurados, vai gerar uma sanção. Então, mais uma vez, a gente não se contenta com a leitura única e exclusiva do caput, com a cabeça do artigo. Se tem informações para baixo, a gente tem que ler todas elas, porque elas com certeza alinhavam, né, informações a serem estruturadas. Então, ele diz assim, ó, sem sombra de dúvida, né, a gente não faz nenhuma interpretação por elasticidade. Ele diz, isso é uma infração disciplinar. O que, Morgana? Quando o advogado, por exemplo, no inciso primeiro, ele exerce a profissão quando ele está impedido de fazer. Ou quando ele facilita por qualquer meio o exercício a pessoas que não são inscritas, proibidas ou impedidas de realizar a profissão de advogado. Como assim, Morgana? Não sei se você viu, mas essa semana saiu um vídeo, né, no Instagram, de uma menina fazendo uma audiência que me parecia ser uma estagiária, e quando o juiz pergunta assim, ó, qual o número da sua OAB? E aí ela dá a OAB de um homem, como se fosse assim o chefe dela, né? Aí o juiz para, olha para ela e fala, mas moça, essa OAB não é sua. Cadê a sua OAB? Aí ela fica meio sem graça, meio sem jeito. Aí, lá pelas tantas, depois dela muito ser, né? Arguída, ela diz que aquela OAB não é dela, é do patrão dela. Pois então, aquele sujeito que deu a OAB dele para uma outra pessoa usar, ele está praticando uma infração disciplinar. Ó, exercer a profissão ou facilitar por qualquer meio o exercício de pessoas que não são inscritas como advogados, ou então aqueles que estão proibidos ou impedidos. Então, aquela moça jamais poderia ter utilizado a carteirinha do advogado, né? Mesmo ele dando, ele cedendo por ato gratuito, benévolo, isso não existe. Só exerce a função de advogado quem é advogado, quem passou, né, pelo artigo 8º, que nós lemos, com todos aqueles requisitos cumpridos, e temos a nossa carteirinha no bolso devidamente, né, paga a anuidade. Aí, quando você olha para o 34, dizendo que é uma violação, que é uma infração, a gente precisa descobrir qual é a gradação dessa infração. Porque, afinal de contas, o 34 vai enunciar uma série de informações, né, que a gente não pode fazer, mas se a gente fizer, o que que gera? Aí eu vou lendo, ó, inciso por inciso, e aí eu descubro que no artigo 35 existem sanções disciplinares, como eu disse no início. Para cada violação, gera-se uma infração. E a infração, né, ela é uma forma de reprimenda, ela gera, então, uma consequência imposta. Essa consequência que visa corrigir, punir ou até prevenir atos futuros chama-se sanção, tá certo? Aí, olha o artigo 35. Existem quatro sanções disciplinares: censura, suspensão, exclusão e multa. E a gente vai ver todas elas quando a gente começar a fazer a leitura do artigo 34. Morgana, olha que engraçado.
ele está dizendo o seguinte, né, o legislador, que se a gente emprestar a carteira para pessoas impedidas, proibidas ou que não estão aptas a advogar, se a gente, por qualquer modo, a gente facilitar isso, a gente vai violar a informação contida no Estatuto do Advogado. E aí, ele está no inciso primeiro, tá certo? Está no inciso primeiro esse informativo. Aí ele diz assim no artigo 36, olha só, acompanha comigo. A censura é aplicável nos casos de, inciso primeiro, nas infrações definidas do inciso de número 1 até o de número 29, até o de número 16º e o 29 do artigo 34. Agora, eu vou te perguntar, aquela menina utilizando uma carteira de advogado que não era dela, numa audiência online, está lá no artigo 34, inciso primeiro, que isso não pode. Aí no 35 eu acho as sanções. 1, 2, 3 e 4. Censura, suspensão, exclusão e multa. Continua a leitura. 36. A censura está dizendo que ela vai ser aplicada, né, como uma forma de punição, correção, para quem praticar as infrações do inciso primeiro ao 16º e também no 29º do 34. Qual é, observando o 35, qual é a sanção? Tá lá no 34 primeiro, pensa. 34, inciso primeiro, não pode emprestar a carteira. Se você for impedido, incompatível, proibido, você não pode fazer uso da carteira de advogado. No 35 tem 4 sanções. Se eu olho para o 36, ele diz que todas as infrações, todas as violações cometidas do inciso primeiro até o 16º, elas são consideradas censura. Diz para mim, a advogada que usou, desculpa, a advogada não, a estagiária que utilizou a carteirinha do advogado, qual sanção tem que ser aplicada contra ela? Responde aí no chat, senão a gente não vai conseguir avançar. Exato, Sara. Exato. Censura. Então, assim, se você sabe que você não é advogada, se você sabe que você não tem carteira, como é que você sustenta a ideia de que você é uma profissional, né? Com base no artigo 8º do Estatuto da Advocacia e do Código de Ética e Disciplina? Não pode. Você está praticando quase que, se não está, estelionato. Você está mostrando que você não é essa pessoa que diz que é. Então, assim, ele falou, o Claudinei, acho que ela não teve muita escolha. Teve sim, é só dizer que não, não vou fazer uso dessa informação. Por quê? Porque isso, ó, eu que estudei ética, é uma infração disciplinar. Vamos mais à frente, ó. Inciso segundo do 34. Manter uma sociedade profissional fora das normas e dos preceitos estabelecidos nesta lei. Nós tivemos uma aula falando sobre sociedade de advogados, que ela nasce com os atos constitutivos registrados no Conselho Seccional, que só se admite dentro de uma sociedade advogados, ninguém diferente disso, não é? E para que isso aconteça, a OAB vai legitimar, validar a existência de uma sociedade pluri ou uni, né, pessoal de advogados. Aí agora entenda, imagine que alguém, né, um advogado, elabore um ato constitutivo e coloque no interior dele, como uma das pessoas que vai fazer parte dessa sociedade, um economista. Aí o OAB pega e fala: Eita, mas que coisa estranha. Um economista? Ah, Morgana, mas é uma profissão honrosa.
O que a OAB está dizendo é, por mais honrosa que seja, ela não admite ninguém estranho à prática da advocacia dentro de uma sociedade profissional de advogados. Se a OAB descobrir que dentro da sociedade de advogados tem um economista, diz para mim, observando o artigo 34, inciso 2º, aí eu dialogo o 34, inciso 2º com o 35 e o 36, qual é a sanção? Mas não está no inciso 2º dizer que não pode ter ninguém estranho à sociedade, gente? Amilcar, pensa só. Constitui-se uma infração disciplinar. Inciso 2º, manter uma sociedade de profissionais fora das normas. Aí eu dei o exemplo, um advogado que monta uma sociedade com um economista, vamos supor, um veterinário e uma nutricionista dentro dessa sociedade. Pode? A gente viu em aulas passadas que não pode. Quando a gente vai para o 35, ele diz que tem 4 espécies de sanções. E para eu entender o que cabe dentro de cada uma dessas espécies, eu leio o 36, o 37, o 38. E o 36 está dizendo que todas as infrações definidas do inciso 1º ao 16º, cabe a aplicabilidade da pena de censura. Deu para compreender? Diz para mim se vocês estão entendendo o que eu estou falando, se está difícil. Diz para mim. Ok, ok. Então, o que eu tenho que ter em mente é que o artigo 36, que vai falar da censura, ele vai definindo essas informações, ó, do inciso 1º até o 16º, e também o 29º. Então, tudo que está dentro do 1º, né, até o 16º, é uma violação perpetrada por um advogado que vai gerar o apenamento de quê? De censura. É ou não é? E a censura é o quê, gente? Ó, é um puxão de orelha, né? Os doutrinadores dizem que a censura é a chamada admoestação. É a chamada correção de mãe, que ela vai colocar no banquinho do pensamento e vai dizer o seguinte: olha, não era para você ter feito isso, eu conversei com você diversas vezes, eu te mostrei que havia uma restrição, havia uma representação de informações, ó, comportamentais que você deveria seguir e você não seguiu. E você rompeu com a lógica deontológica. Então, é só observar do inciso 1º até o 16º que vai ser censura, né? Que vai ser, ó, a chamada às falas, coloca no banquinho do pensamento. Olha o outro caso, valer-se de agenciador mediante participação nos honorários a receber. Ele está no inciso 3º do 34. Se essa informação está no 3º, né, do 34, que tipo de sanção é essa, gente? Vai por pensamento, raciocínio lógico. O que é agenciador de causas? Ah, é um advogado que fica, não sei, na beira do fórum, sabe, perto das delegacias, né? Solicitando, né? Censura de novo, Sara. Solicitando que pessoas o ajudem. Ó, se você conseguir cliente para mim, ou se eu conseguir para você, eu te pago 10% da demanda. Ó, eu vou te pagar por cada cliente R$ 100. Isso existe? O que mais existe é isso, gente. É advogado sem ética. Está dizendo aqui, ó, no inciso 4º, ó, angariar ou captar causas com ou sem intervenção de terceiros. Cada cliente que você me trouxer, eu vou diminuir os seus honorários em R$ 100. Parece até essas lojas de shopping, né? Cada cliente que você indicar, cada amigo que você trouxer, eu diminuo os seus honorários. Angariar ou captar, ó, causas, processos judiciais, com ou sem intervenção de terceiros. Pode? Não pode, porque gera concorrência desleal, né?
eu estou captando indevidamente clientela através de terceiros. E aí ele vai dizer mais uma vez: ah, se está no inciso quarto, olha lá para baixo. Inciso quarto continua sendo o quê? Uma sanção de censura, né? Então, a censura é a modulação de reprimenda mais leve que a OAB tem. Ela começa no inciso primeiro e ela vai terminar no 16º. Então, ela continua. Se você assinar qualquer coisa que você não tenha participado, significa dizer que você vai ser censurado. É como se colocasse uma etiqueta na testa da gente. Ó, você está errando, cara, preste atenção. Sabe, já não era tempo de você ler o artigo 34, seus incisos. O que você estava fazendo na faculdade que não fez isso? Né? Aí agora me cabe eu, OAB, ficar o tempo todo, né, puxando as suas orelhas para isso. Aí quem é que faz esse puxão de orelhas? O Tribunal de Ética. Quer ver? Eu vou pegar aqui para você, ó, só para você ter uma ideia da composição do Tribunal de Ética do Rio de Janeiro, tá? Ah, Morgana, dependendo então do estado, o Tribunal de Ética, ele se compõe de uma outra forma, dependendo do estado, quanto maior ele tem uma composição alargada, maior, tá? Deixa eu pegar aqui para você. Aqui está a informação da composição, ó, dos tribunais de ética, tá certo? Vou pegar aqui o do Rio de Janeiro. Alguns chamam de TED, tá? Tribunal de Ética e Disciplina. Aí você vai ver aqui no Rio de Janeiro a composição, ó, vou te mostrar a composição do Rio de Janeiro. Então, hoje aqui no Rio de Janeiro existem 11 turmas, né, de advogados que são indicados pela OAB, porque tem notório saber, tem comportamento ilibado e podem fazer parte dessas composições, né, de turmas para julgamento dos seus pares, dos seus advogados, quando efetivamente eles causarem mal, né, violarem esses preceitos do 34. Além disso, ó, deixa eu te mostrar uma outra coisa. Você tem o regimento, né? Vale a pena você, com calma, ler em casa o regimento também para você entender. Tudo isso está na OAB, tá? No próprio site da OAB. Como é que é feita a composição, os integrantes e como é que eles se reúnem. Morgana, isso cai no exame de ordem? Não, geralmente não desta forma, mas cai cobrando a diferença entre essas quatro sanções. Bom, vamos voltar aqui, ó. Está dizendo que o advogado que assinar qualquer documento processual ou extra que ele não tenha colaborado, isso é uma violação. Você já viu algum advogado assinar processo, né, só para ajudar o colega, do qual ele efetivamente não colaborou, não estudou, não sentou, não leu documento, não coletou doutrina, jurisprudência? Eu já vi aos montes. Ah, e qual o prejuízo que isso traz? É um prejuízo futuro, porque muitas das vezes você está assinando, né, uma lide temerária, uma aventura judicial, um processo completamente equivocado que foi montado às avessas, que não se presta, né, para resguardar o direito reivindicado pelo cliente, e você está colocando sua assinatura. Aí ele está dizendo, ó, advogar contra, agora estou no sexto, tá? Advogar contra literal disposição de lei. Aqui ele não está dizendo que a interpretação da lei está sendo feita contra a legem. Não. Ele está dizendo que existe uma lei e você subverte. Você pega uma informação e você cria, a partir dessa informação, uma verdadeira injustiça em relação àquilo que você quer propor no sistema de justiça, para justamente confundir o olhar do magistrado, causar uma perturbação judicial ao seu ex-adverso. Isso não quer dizer que você está fazendo uma interpretação das lacunas nas informações de minúcias, não é isso. Aqui o nítido propósito é de enganar, é de obscurecer, de causar um conflito entre aquilo que se alega e aquilo que se comprova dentro de um processo.
Morgana, tem advogado que faz isso? Lógico que tem advogado que faz isso, gente, né? Olha o quanto que de informações a gente está vendo, né, ao longo das nossas leituras, o que eu venho trazendo para vocês. Advogados que deturpam informações, advogados que fazem, né, verdadeiros prejuízos dentro de peças processuais. Vamos mais à frente, ó. Ele está dizendo violar sem justa causa sigilo profissional. Eu estou no inciso sétimo, né? Ainda do 34. Lembra que eu te falei que advogado, quando ele recebe um cliente no escritório, é um sacerdócio, né? Que ele ouve, ó, a queixa do cliente, ele guarda essa informação, ele transforma no processo com sigilo, privacidade, com respeitabilidade. Ele não leva essa informação para o churrasco, para os casos de família, para os amigos, não, ele guarda a informação com ele, não leva para as mídias, não faz publicidade disso para angariar resultados positivos, porque a desvantagem é muito grande, porque você mexe com os direitos de personalidade, com os direitos de pessoa humana daquele sujeito que você está abrindo as informações e transformando aquilo numa grande ferida social. Então, ele está dizendo, violou sem justa causa o sigilo profissional, constitui-se numa infração disciplinar. E aí, mais uma vez, ó, já que ainda está dentro, né, do inciso primeiro até o 16º, continua sendo censura, é puxão de orelha, repreensão. A OAB vai colocar no banquinho do pensamento já já. E aí ele diz assim, ó, que estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou a ciência do advogado da parte contrária. Mas espera aí, você está trabalhando para quem? É para o autor? Fale somente com o autor. Você não tem que ficar buscando o réu para se entender com ele, fazer acordo, né? Ficar inculcando na cabeça dele que ele tem que desistir de ação judicial. E mais, se ele tem advogado já constituído réu, que você, advogado com advogado, que vocês sentem e conversem, se houver possibilidade, né, dessa conversa fluir com educação, com correção, com cordialidade e urbanidade. Porque existem também muitos colegas que são truculentos, né, são pessoas mal educadas. Então, assim, se não tem uma conversação amistosa, deixa isso para lá, porque pode causar uma violação. Aí ele está dizendo, ó, se você prejudicar por culpa grave o interesse confiado ao seu patrocínio, é uma violação. Morgana, o que é prejudicar por culpa grave? Por exemplo, você sumiu com documentos, você recebeu os documentos do cliente e você nunca mais atender esse cara, né? Você deixar de interpor o recurso, comparecer à audiência, né? Você deixar de arrolar testemunhas quando tem que arrolar, solicitar sob um meio probante provas periciais, provas técnicas. Então, ele está dizendo, por culpa grave, um interesse foi confiado ao seu patrocínio. Interesse de quem? De um cliente. Ele confiou numa relação de negociação contratual com você e você está prejudicando, você está causando um prejuízo bastante grande. O direito dele pode morrer, pode precluir. Então, aqui também tem, ó, uma possibilidade de reprimenda, que é a tal da censura. E aí ele continua, ó. Se você acarretar conscientemente, por ato próprio, a anulação ou nulidade de um processo que se funcione, também você vai ser punido. Então, o advogado ele tem que vigiar constantemente, e por isso aquela informação que eu te passei antes, né, do estudo permanente, diário, cotidiano, é imprescindível para evitar esses prejuízos processuais. O advogado que não sabe contar processo, contar prazo, o advogado que não sabe a diferença de decadência para prescrição, não sabe a diferença efetiva de todos os recursos que podem ser interpostos, opostos, e o momento certo dele apresentar as peças interlocutórias. Está aqui, ó, está dizendo que ele está acarretando prejuízo que pode gerar a anulação ou a nulidade. Ainda continua mais, ó, o advogado que abandonar o processo sem motivo nenhum, né? E antes do prazo de 10 dias, não comunicando ao cliente, também ele vai ser censurado. Lembra quando a gente estava falando de procuração, que eu falei, olha, ninguém é obrigado a ficar para a vida inteira, né, como advogado de alguém,
Mas, se você desistir porque você se aposentou, passou num concurso público, se transformou em pedido ou incompatível, que você tem que comunicar que você está saindo do processo, e obrigatoriamente nós lemos o artigo que falava que você ficava 10 dias no processo, cuidando, com todo o zelo, dedicação do mundo, e no 11º dia, beijo, tchau, acabou minha relação com você, cliente. Ah, Morgana, mas se o cliente tiver conseguido um advogado antes dos 10 dias, aí melhor dos mundos, né? Porque você não fica os 10 dias inteiros, você já comunica ao juiz que tem outro advogado funcionando nos autos, no bojo do processo, e você vai-se embora e você não viola. Isso não constitui uma infração disciplinar. Mais à frente, ele está dizendo, ó, que quando você se recusar a atender aquele juridicamente necessitado, quando não houver defensoria pública, você vai ser considerado um sujeito censurado. Lembra que eu te contei uma história em que eu estava sentada no corredor forense lendo um processo, e aí o juiz abre a porta, né, o oficial de justiça, diz assim: "Ah, o senhor juiz quer falar com você". Se eu não tivesse levantado e entrado naquela sala de audiência, não tivesse atendido a parte, eu poderia ter sido censurada. Como é que o juiz censura? Ele oficia a OAB. Ah, doutora Morgana, fulana de tal, OAB tal, se recusou a atender os jurisdicionados, juridicamente pobre, não existindo defensoria naquele dia na localidade, ela, sem motivo nenhum, ela estava sentada só lendo, mexendo no celular, não tinha motivo plausível e ela se recusou. Olha aí, ó, a Morgana sendo censurada através de um ofício encaminhado do magistrado até a OAB. Então, por isso que eu falei para você, ó, que fórum não é parque de diversões. Fórum não é lugar, né, da gente ficar passeando, é lugar para trabalhar. Mais à frente, ó, fazer publicar na imprensa, de forma desnecessária e habitual, alegações forenses ou qualquer informação relativa a causas pendentes. Isso acontece muito nos programas de TV, né? Advogados que vão lá nesse Sônia Abrão da vida, nesse Léo Dias da vida, e fica contando, né, informações de processos judiciais. Ah, mas o cliente autorizou. Não importa. Aqui não tem cliente autorizando ou deixando de autorizar. A lei está dizendo muito claramente: faz publicar na imprensa. Se for habitual e de forma desnecessária, você vai ser censurado. Ah, mas se for uma autoridade policial que está te interpelando a falar sobre esse assunto para ela entender, aí é uma outra história, aí foge da leitura do inciso de número 13 do artigo 34, entende? Primeiro tem que compreender o que é a violação para saber se aquilo se integra ou não dentro do caso concreto. Mais à frente, ó, ele diz que deturpar o teor de um dispositivo de lei, de uma citação doutrinária ou de um julgado, seja por meio de documento, depoimento ou alegação, para confundir a parte contrária e o juiz, é uma violação. Não sei se vocês viram nessa semana que passou, teve um advogado que colocou dentro da jurisprudência a receita de uma pamonha, né? Como fazer pamonha. Ele queria comprovar para o sistema de justiça e para a sociedade como um todo que dentro de uma citação doutrinária, né, ninguém lê absolutamente nada. Aí, o que que ele estava fazendo? Criando uma celeuma, uma lide completamente, né, temerária para confundir e iludir o sistema de justiça, né, de que o sistema de justiça era imparcial e atuava com o rigor da lei, né. Então, a gente vai chegando no 16º já já e vai vendo, né, que da menor gradação até a maior, situações vão acontecendo e se avolumando. Ó, fazer em nome do constituinte sem autorização escrita a imputação ao terceiro de um fato cometido como sendo crime. Lembra naquela aula da procuração que eu te disse que confessar é um poder seríssimo que a gente podia evitar e que eu, Morgana, nunca coloquei dentro de uma procuração minha que eu tinha poder para confessar pelo meu cliente? Aqui, ó.
Ah, Morgana, mas ele te deu esse poder. Ele me deu naquele dia, que ele nem sabia o que se tratava confessar. Ele é um sujeito iletrado que não conhece as palavras técnicas do direito. Aí amanhã ele vai dizer que eu violei, eu infringi disciplinarmente o código de ética, porque eu imputei, né, a uma pessoa um fato criminoso quando eu só deveria ser interlocutora da reivindicação dos direitos dele. E eu disse assim a você: cuidado, né? Cuidado, que o seu maior algoz, o seu maior inimigo pode ser o seu cliente. Ele tem onde se agarrar. Tá aqui, ó. Constitui uma infração disciplinar punível com censura, porque ainda está no 15º. E aí, para finalizar a censura, diz assim, ó, deixar de cumprir no prazo estabelecido uma determinação emanada por órgão ou autoridade da ordem em matéria de competência depois de devidamente notificado. Então, assim, ó, a gente tem uma máxima no direito, né, que diz assim, que ordem a gente não discute, a gente cumpre. Prazo, idem. Depois que a gente cumprir, a gente vai verificar a validade, a legitimação, né? Se violou ou não algum preceito, né, de ordem legal. Aí a gente vai tentar modificar, aí a gente vai tentar reverter, nulificar, anular, mas primeiro a gente cumpre, porque senão, ó, é infração disciplinar. Então, se você conseguir observar, no artigo 34 do primeiro, ó, do inciso primeiro até o 16º, a gente estava na censura. E ele está dizendo, ó, que também é punível com censura o 29. Olha o que diz o 29. Praticar o estagiário ato excedente de sua habilitação. O que que o estagiário pode fazer? Pouquíssimas coisas. Por quê, Morgana? Porque o estagiário ele está ainda sendo orientado, ele ainda está em nível de desenvolvimento intelectivo para o curso de direito e se transformando, né, dali a algum tempo, num futuro profissional da advocacia. Então, tudo que ele faz precisa estar sendo observado e acompanhado de perto por um profissional da advocacia habilitado. Ah, o estagiário pode assinar uma peça processual desde que esteja assinando com o compromisso do processo de ensino e aprendizagem junto com o advogado. Mas se o estagiário começa a fazer peça processual, ó, censura. Se ele começa a atender sem a presença do advogado, ó, censura. Se ele começa a fazer audiência onde o advogado deveria estar presente, ó, censura. Então, cuidado com as informações que te pedem para que você faça, né? Fique sempre dentro desse lugar, que é o mais confortável, é o lugar do acompanhamento, né? Ombro a ombro com o seu orientador. Nunca se arvore em fazer mais do que você deve. E aí, gente, como passamos do 16º, a gente tem que olhar que a segunda sanção é a de suspensão, né? A primeira era o puxão de orelha, né, da mãe, que põe o banquinho do pensamento. A segunda é a de suspensão. Nota, então, que se antes era corrigir, punir, prevenir, aqui a pena de suspensão ela vai afastar temporariamente esse sujeito que não conseguiu ainda entender, né, que o prejuízo que ele está causando só está crescendo, vai numa crescente, então ele vai sofrer uma privação considerada, ó, temporária do seu cargo e da sua função. Não tem caráter definitivo, tem um caráter temporário. Mas esse tempo vai depender do Tribunal de Ética e Disciplina. Vamos voltar então para a gente tentar entender o que é a suspensão. Bom, se a censura está no 36, olha o que diz o artigo 37. A suspensão é aplicável nos casos de, inciso primeiro, todas as infrações que forem definidas no 17º inciso até o 25º e também o 30º do 34. Então, vamos do 17 até o 25º. Ó, 17, prestar concurso
a clientes ou a terceiros para a realização do ato contrário ou destinado a fraudar. Vai depender do Tribunal de Ética e do que você fez, Amilcar. Isso assim, ó, só com a lente de aumento dentro de um caso concreto existente. Aí ele vai dizer assim, ó, prestar concurso a cliente ou a terceiros para a realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudar. Quando fala prestar concurso, não é fazer uma prova, um processo seletivo, não. Está dizendo que você está ensinando ou incitando o seu cliente a fraudar qualquer coisa. Não sei se tu lembra, mas em Cabo Frio, em tempos passados, eu acho que teve um sujeito chamado Faraó das Bitcoins, uma coisa assim. O sujeito era formado em direito, salvo o melhor juízo. Se minha memória não falha, esse cara era advogado, e aí ele incitava as pessoas a investir numa pirâmide de bitcoins, sumia com o dinheiro de todo mundo, fraudava, abria contas nessas ilhas fiscais, Ilhas Caimã e etc e tal. E aí, então, o que que a OAB passou a considerar? Olha, esse sujeito, então, ele está prestando concurso, prestar concurso, mais uma vez, não é fazer prova, não, tá? É instigar pessoas para uma prática criminalizante. E aí ele continua aqui, ó, que todas as vezes do 17º, né, para baixo, vai começar a aumentar o prejuízo, né? Se antes era só um puxão de orelha, né, a mãe ralhando com o filho, agora, ó, solicitar ou receber do constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. Quem é o constituinte? É o seu próprio cliente. Lembra aquele quadrinho que eu fiz de um menininho, de um jogador, perguntando como é que ele ia receber o dinheiro das bets? E aí o advogado disse assim, ó, confia em mim, fica tranquilo que eu sei esconder isso muito bem dentro do imposto de renda. Aqui, ó. É uma infração. Você vê então que quando a gente começa a interligar a aula da Morgana, né, de discursos e debates anteriores para a aula de hoje, a gente vê o quanto que de problema traz, né? Situações que parecem aparentemente ingênuas, né, mas que elas trazem um prejuízo avançado e bastante grande, ó. Receber valores da parte contrária ou de terceiro relacionado ao objeto do mandato sem expressa autorização do constituinte. Ora, bolas, você não está trabalhando para o autor, é do autor que você tem que fazer o contrato de honorários. Você não vai ficar recebendo dinheiro da parte ré, quando ela é uma empresa, para você cruzar os braços e deixar o processo aí hibernando, dormindo. Isso acontece, Morgana, aos montes. Ou pelo menos, né, você causar aí um prejuízo bastante grande, né, para que situações consideradas desviantes aconteçam nesse processo, por exemplo, dentro de uma prova pericial, né? Então, assim, ó, eu vou ter que fazer uma prova pericial e eu estou recebendo aí um convite, entre aspas, né? Malfadado, infeliz, para que essa prova saia com um determinado resultado, então eu vou ganhar dinheiro em cima disso. Gente, assim, ó, infelizmente, o mundo não é feito só de pessoas honestas como nós. Existem pessoas muito desonestas e que geram problemas de grande monta para dentro de processos judiciais existentes. E é isso que a OAB quer extirpar. A OAB, quando ela considera isso uma violação, ela está dizendo que ela não tolera, ela não vai aceitar esses motivos desviantes. Aí ela diz assim, ó, locupletar-se por qualquer forma às custas do cliente ou da parte contrária, por si ou interposta pessoa. O que que é locupletrar? Ó, é pegar um documento, um dinheiro, é pegar um processo, alguma coisa às custas de alguém, né? Levando alguém a um movimento de prejuízo, de subalternização, de inferioridade. Estamos dizendo, locupletar é isso, é retirar indevidamente, né? Informações, páginas de processo, é o que mais acontece. Processo sumir, tem que se fazer a reconstituição dos autos.
Então, aqui, ó, é um apenamento, ó, temporário, afasta-se a pessoa, esse advogado, ó, precisa ser afastado porque ele está causando prejuízos ao sistema de justiça, ó. Recusar-se injustificadamente a prestar contas ao cliente. Ora bolas, o processo já não chegou ao fim, custa ser uma pessoa ética? Senta com seu cliente, explica a ele a parte que cabe a ele dentro daquela verba reparatória, se for o caso. Peça para sair o mandado de pagamento exclusivo no nome dele e um outro no seu. Informe a ele, ó, que dentro da relação de honorários contratualizadas, né, que vocês firmaram, que você faz jus a uma determinada fatia, uma determinada quantia, e também tem direito por lei que eu te mostrei dos honorários de sucumbência. Faz ali as contas na frente do cliente, faz ele assinar o recibo, faz ele assinar junto com você a petição, dando baixa e arquivamento no processo, faça a prestação de contas, né? Eu acho que nos cabe a transparência, a verdade, a lealdade a todo momento. Para que que eu vou ser uma pessoa desonesta, gente? Isso não existe mais no mundo de hoje, diante de tantos problemas que a gente vive e cria. Olha aqui, ó, reter abusivamente ou extraviar os autos com vista ou em sua confiança. O que que é reter ou extraviar autos? Você vai lá no fórum e pede para poder ter acesso a algum processo, né? Ah, eu quero estudar esse processo judicial, faz uma petição ao juiz pedindo, por exemplo, prazo de 15, 20 dias para ficar com o processo no seu escritório estudando. Pode? Pode. Se não tiver segredo de justiça, pode. Pede lá o desarquivamento, pede para levar o processo, mas no 16º dia, devolva. Você vai ficar esperando o cartório te oficiar, que a OAB seja oficiada pelo juiz, porque você está retendo o processo que foi confiado a ti para um estudo, um aconselhamento, um parecer técnico que você ainda ia produzir. Devolva o processo que não é teu. O processo faz parte da administração pública. Mais à frente, ó, eu ainda estou dentro da pena de censura. Por quê, Desculpa, de suspensão. Por quê, Morgana? Porque vai, ó, do 17º até o 25º. Então, vamos embora, vamos continuar a ler, só para a gente entender, ó. Ele está dizendo aqui, ó, deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos à OAB depois de regularmente notificado. Aí o aluno mais cedo me perguntou, Morgana, mas deixar de pagar contribuição significa dizer anuidade? Aham. Mas até de advogado novo, gente, a OAB é um lugar de pessoas adultas. Ela não está perguntando se você é novo, se você é uma pessoa madura, de idade mais avançada, se você é homem, se você é mulher. Não está perguntando isso. Ela está dizendo que você tem que pagar anuidade para você ser considerado um advogado regularmente inscrito. Ah, Morgana, não paguei. Então você vai sofrer um apenamento, você vai sofrer uma sanção e ela vai te chamar, vai te deixar de fora, ó, temporariamente por conta da sanção de suspensão. Então não importa quem você é, o gênero que você tem, importa para a OAB que você tem que pagar. Por isso que em dezembro de todo ano, ela já te manda anuidade referente ao ano posterior, porque ela quer, ó, receber dinheiro rapidamente, né? Ela precisa fazer com que esse dinheiro gire, pagando uma série de contas, e é por essa razão que a gente paga anuidade. Olha aqui, ó, incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. Poxa, lá no começo, quando a gente se conheceu, eu disse que permanentemente a gente tinha que estudar, né? Que a gente deveria, a todo momento, sair das aulas, pegar 1 hora de cada disciplina, né? E aprofundar, né? Que há uma obrigação do aluno, não é só ouvir o professor, fazer pequenos apontamentos, mas há uma obrigação do aluno de pegar doutrina, jurisprudência, ir para a biblioteca,
montar grupos de estudo, né, fazer com que todo esse conhecimento técnico vá crescendo e avolumando. 5 anos é pouco para dentro de uma instituição de ensino, para que você seja considerado, né, um profissional extremamente habilidoso. Eu sei que o começo é difícil, eu sei que o começo, né, dá medo. A gente, quando a gente se forma, a vontade que a gente tem é de voltar correndo para a universidade, porque é o lugar que nos abriga e passa a mão na cabeça da gente dizendo: "Você só está aprendendo, fique tranquilo, estamos conosco, ainda há tempo de errar". Anjo, rolou grau, fez exame de ordem, passou, cumpriu o artigo 8º, é advogado, não tem mais tempo de errar não, porque ele está dizendo: "Errou, você é inapto". Inapto significa dizer que você não está preparado, você está suspenso temporariamente, você nada pode fazer. "Ai, Morgana, e os processos que eu estava mexendo?". Você vai ter que subestabelecer para um outro advogado, para não perder prazo. O que que é subestabelecer? Conferir a outorga de poderes que você recebeu na procuração, você vai ter que conferir a um outro advogado que tenha a OAB regularmente em dia, para que ele toque essas ações até o ponto em que você voltar à gestão dos seus atos profissionais, para você ver a seriedade disso, né, de estudar todo santo dia. Manter conduta incompatível com a prática da advocacia. Aí o aluno me perguntou assim: "Morgana, mas o que que seria uma conduta considerada incompatível?". Ah, uma pessoa que fica, né, a todo instante participando de jogos de azar, que tem uma vida pública, né, incontinente, eh, escandalosa, comportamentos pervertidos, né, uso de drogas, embriaguez habitual, todas essas informações, né, que vão levando você para um comportamento de desonestidade, de corrupção, é considerado uma incompatibilidade com a prática da advocacia. Lembra do artigo 133 da Constituição, né, que somos pessoas honradas e nobres. A gente tem que fazer jus, né, ao nosso lugar que está ali fincado dentro da Constituição. Aí ele diz, né, que nas penas de suspensão para então, ó, no 20º o quê? Ó, no 25º, então paramos aqui no 25º. Só que ele diz que também tem uma pena de suspensão, isso eu estou lendo o 37, ó, também tem uma pena de suspensão no 30º, vamos no 30º? Praticar assédio moral, sexual ou discriminação. E aí, Morgana, essa petição que você me deu para ler no começo, ela é uma prática de assédio moral? Aquele advogado que chamou a juíza, né, de integrante de senzala, é uma prática de assédio moral? Lógico que é um crime perturbador, né, que ele começa com uma microagressão e vai crescendo, né, para dentro das ofensas, do achincalhe, da humilhação. Fora o fato, né, que existem advogados que têm umas práticas consideradas, né, completamente pervertidas. E aí tudo isso é considerado de extremo e gravoso prejuízo, além daqueles advogados que cometem os crimes de indignidade, né, do artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, não observando a respeitabilidade dos direitos de personalidade do outro. Bom, se a censura era o puxão de orelha, a suspensão afasta temporariamente, olha o que acontece com a exclusão. A exclusão, ela está no artigo, ó, de número 38. Está dizendo que por 3 vezes, se você praticar qualquer dos violadores da suspensão, você já está fora, está excluído. Ou pelo menos, se você cometer as infrações do 26º até o 28º. Vamos lá no 34, ó. 26º, fazer prova de qualquer prova falsa, né? De qualquer dos requisitos da OAB. Fraudou diploma, fraudou carteira de identidade, certidão de quitação eleitoral, tá aqui, ó. Fraudou aquele documento, né, que você dá baixa no serviço militar, tá aqui, ó, tá dizendo que você está excluído.
Mas, ó, tornar-se moralmente inidôneo, mesma coisa. Praticar crime infamante, desonroso, tá aqui, ó, tá dizendo que você tá fora, né? E aí, esse apenamento da exclusão, ele vai até o 20º o quê? Oitavo. Olha o que que o 28º diz. Praticar crime infamante. Então, assim, ó, a gente tem aqui a oportunidade de enxergar quatro sanções diante de um monte de violações. Ué, Morgana, mas cadê a última que fala na multa? A multa é a cereja do bolo. Olha o que diz aqui, ó, artigo 39. A multa, ela é variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade. Hoje a anuidade está em torno de uns 1.500, R$ 1.600, ó. É variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e o máximo do seu décopo, 10 vezes R$ 1.500, e ela é aplicável de forma acumulada com a pena de censura ou de suspensão, em havendo situações que sejam agravantes. Então, a multa, a cereja do bolo, acontece quando há um agravamento, né, das violações contidas na censura e também na suspensão. E aí ele diz, engraçado, que no 40, né, a aplicação dessas sanções disciplinares, elas são consideradas para fins, ó, de redução, né, atenuação, ó, reduz as seguintes circunstâncias: que a falta foi cometida no exercício da prerrogativa profissional. Ele falou qualquer coisa no calor das emoções, mas estava dentro, né, dos preceitos considerados, né, legais, das prerrogativas, ok. Aí reduz a ausência de punição disciplinar. Ele sempre teve uma conduta ilibada, esse advogado, mas aí ele está nervoso, né? Por algum motivo qualquer, né? Ele se exasperou. Então, vamos atenuar essa sanção disciplinar. Se ele sempre teve um exercício como advogado assíduo, proficiente no mandado, quando ele tinha algum cargo na OAB, e se ele prestava serviços relevantes à advocacia ou à causa pública. Nota que todas essas informações, né, vale a pena você ler com calma para que você possa ir entendendo o quanto que de um pequeno puxão de orelha, ó, vai subindo, né, as infrações a ponto das sanções serem reconhecidas como verdadeiros apontamentos, né, de valores em prejuízo. Então, assim, a infração é como ela se fosse um ato ilícito. Se violado, gera sanção. A sanção, ela tem uma característica de punição, mas também de pedagogia, para mostrar que o seu comportamento, olha, foi desidioso, foi negligente, foi inoportuno, que foi proibido, que é uma resposta jurídica que a OAB tem que te dar para que você mais à frente não cause outros tantos prejuízos a mais ninguém, que você possa, né, dentro dessa gradação, que você possa rever os seus atos, né? Morgana, todas as profissões, ela dentro dos seus códigos de ética, dentro dos seus estatutos normalizantes comportamentais, elas vão observar condutas, com certeza. E nós muito mais, porque estão todos eles relacionados a uma conduta considerada positiva, um comportamento desejado. A OAB quer da gente, né, uma prática de profissão que não seja transgressora, muito pelo contrário, que ela não seja uma prática considerada, né, de detração, mas de promoção da boa-fé. É diferente. Então, todas as vezes que a gente está pensando, né, nos direitos do advogado, a gente tem que lembrar que para cada direito tem um dever. E esse dever, sendo violado, vai causar uma infração. A infração chama sanção. Então, cuidado com isso, tá? Não deixe isso escapar. E aí, eu queria trazer essa informação aqui só para você lembrar de lê-la com calma e mais à frente a gente conseguir resultados mais ajustados. Mas eu queria deixar você livre, se você se sente satisfeito com as informações de hoje. A gente se vê na semana que vem
Para aquele que continua com algum tipo de dúvida em relação à aula de hoje, permanece aqui comigo, que eu vou tirando as dúvidas no chat, tá? Então, a gente se vê para você que tá tudo bem na próxima semana. Um beijo, fique em paz, né? Vai com Deus. Eu não entendi o que o Saul escreveu. Parou ao arte. Não entendi. A senhora parou em que artigo hoje? Ah, tá aqui. Foi do 34 até o 43, que falam das sanções. Beleza, beleza. Trabalha com o aeroporto, né? Eles cancelou e não avisou ninguém, só pegou, não avisou.